Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais uma aula de siderurgia e fundição. Eu sou o Renato, sou professor da área mecânica do Instituto Federal de São Paulo, campus de Hortolândia. E se você chegou aqui pela primeira vez, você está na página do curso do pessoal da mecânica do Instituto Federal, tá? São os professores que lecionam para curso técnico e também para curso superior dentro dessa área, tá bom? Então, se você é novo aí, está chegando agora e gosta desse conteúdo de mecânica, de uma maneira geral, né, da parte de metalurgia, parte de resistência dos materiais, desenho, enfim, de todo esse conteúdo relacionado à mecânica, você pode se inscrever no canal e acompanhar aí as postagens futuras minhas e de outros professores, tá bom? Então, aqui, nesse conteúdo, nessa aula, estamos falando sobre siderurgia e fundição. Já tivemos todo o conteúdo de siderurgia e estamos falando de fundição nessas últimas aulas, tá? Falamos de fundição em moldes de areia e moldes colapsáveis e estamos falando agora, desde a aula anterior, sobre fundição em moldes permanentes ou moldes não colapsáveis, tá? Na aula passada, a gente falou a respeito de fundição em moldes não colapsáveis ou coquilhas com a influência da gravidade, ou seja, simplesmente quando eu faço um vazamento do metal líquido, né, por um cadinho ou por uma panela em um molde metálico. Então ele sofre a influência da altura de vazamento, mais alto, mais baixo, né, isso gera uma certa turbulência do molde, que pode favorecer aí essa transformação, essa solidificação, em tese refinando a estrutura desse material, refinando esse grão, né, e conduzindo a melhores propriedades, né. Como desvantagem, alturas muito elevadas podem promover aí a retenção de gases, a formação de fissuras ou bolhas nesse material, porque o tempo, né, primeiro que essa movimentação desse fluxo de metal líquido, né, vai gerar um resfriamento mais rápido e, portanto, eu tenho menos tempo, né, um tempo menor disponível para esses gases escaparem, tá bom? Então, e hoje a gente vai dar uma continuidade nessa aula falando um pouco do aspecto da pressão. E se eu aplicar uma pressão ao invés de deixar simplesmente a gravidade, tá? Isso é o que a gente vai tratar hoje, quando a gente usa da pressão como um meio aí para facilitar esse processo de fundição. Bom, eu posso utilizar a pressão de três formas, né? Eu posso utilizar a pressão dentro de um universo que a gente chama de câmara quente, quando o forno faz parte de um equipamento que vai injetar metal líquido para dentro de uma matriz, de um molde. Pode ser também uma injeção em câmara fria, quando o forno ele está no setor industrial, mas ele não faz parte diretamente daquele sistema, daquele equipamento que vai fazer a injeção do metal líquido. E temos também um equipamento que a gente chama de fundição a baixa pressão, uma panela, na qual eu gero um vácuo, né, e faço com que esse metal, por diferença de pressão, preencha o molde, tá? Então seriam essas formas, e ainda uma quarta forma seria com a aplicação de compressão no metal líquido, né, a fim aí de também é, de promover aí essa solidificação, tá? E que esse metal líquido também entre por esses caminhos, por essas reentrâncias em menores dimensões. Bom, então falando um pouquinho da fundição sob pressão, entendendo por que a fundição sob pressão ela veio, né? Então ela veio para suprir aí essa dificuldade de preenchimento de vazamentos, né? Simplesmente utilizando a gravidade. Então quando eu utilizo algum sistema que vai, né, aplicar a injeção, aplicar uma pressão nesse metal líquido, eu consigo obter, primeira coisa, né, peças de melhores qualidades, então peças de melhor qualidade dimensional, superficial e também com melhores propriedades mecânicas de uma maneira geral, tá? Outra coisa interessante é que esse metal líquido ele consegue, porque está sujeito a essa pressão, né, submetido a essa pressão, ele consegue entrar em detalhes mais minuciosos ali, de menores dimensões dentro da minha peça, tá? Então eu consigo fazer paredes mais finas para esse material, tá? Para essa peça. Esses moldes ou essas matrizes, né, normalmente são de aços que aguentam esse esforço, então a pressão com alta temperatura, então são moldes de ligas especiais que vão ter que aguentar, né, esse aquecimento, resfriamento e essa pressão por ciclos bastante longos, né, por ciclos bastante demorados, né, de solidificação, resfriamento, tá? Podem ser de aço cromo,
as ferramentas. Normalmente são de aços ligados que apresentam sua composição vanádio, cromo, tungstênio, né, que promovem esse aumento da resistência mecânica e uma perda mais suave com relação a essas propriedades quando aquecido. Então são moldes que, mesmo aquecidos, ainda mantêm uma resistência mecânica consideravelmente alta para suportar esses esforços, tá bom? A fundição sob pressão ainda pode produzir uma ou mais peças. Eu posso fazer várias peças no molde só, não necessariamente para cada injeção vai sair uma peça, pode sair várias, desde que eu tenha como adaptar isso no meu projeto, tá? Interessante que os machos aqui podem ser os machos provenientes da areia, por exemplo, num processo CO2, o silicato de sódio, né? Um macho que veio daí, mas pode ser também algum macho de metal, tá? Claro que esse metal ele vai ter que ter algum revestimento externo ali para não grudar nessa peça, né, para facilitar a sua extração, tá bom? Molde e câmara de injeção são pré-aquecidos no início da operação, revestido com lubrificantes anti-fricção. Então, independente se é fundição sob pressão a quente ou a frio, normalmente se faz um jateamento de ar para tirar algum resíduo desse ferramental. Um operador faz esse jateamento, né, de ar comprimido. E depois ele faz aí um spray, né? Ele faz um aerosol de algum meio lubrificante, tá? Por exemplo, grafite impregnado em óleo, alguma coisa que facilite essa extração dessa peça após a solidificação, tá bom? Então, como eu tinha dito, os produtos vão ter uma qualidade superficial e uma precisão dimensional bastante grande comparativamente aos outros processos que já vimos aqui, tá? Tanto em molde de areia como também simplesmente o processo que a gente viu que a gente usou a gravidade. Os produtos, eu consigo fazer produtos com paredes mais finas e também com geometrias mais complexas, porque eu utilizo da pressão que facilita, né, que me auxilia nesse preenchimento desses espaçamentos muito pequenos para formar paredes finas ou geometrias mais complexas, tá bom? Eu vou ter uma estrutura mais refinada, os grãos são refinados, portanto, essa estrutura, esses grãos mais refinados, proporcionam maior resistência mecânica para as peças que foram produzidas via um processo de fundição sob pressão, tá? Claro que tem limitação, tem um custo bastante alto com relação ao equipamento. O equipamento é caro, ferramental também, a fabricação dessas moldes, dessas matrizes tem um custo relativamente alto, né? Porque primeiro que um aço é especial, depois ele tem que ser usinado via centro de usinagem, com toda uma pressão, fazer um tratamento térmico controlável nesse material, né? Nessa matriz, então tem um custo alto comparativamente, não permite fabricação de fundidos com cavidades intrincadas, limitações quanto à temperatura de vazamento, forte turbulência no preenchimento, porosidades e inclusões, tá? Então, algumas coisas importantes, né? Essa cavidade, né? Que a gente está falando da cavidade, eu tenho que pensar que esse ferramental, né? Ele tem que ser bipartido, tá? Então, eu tenho que pensar que eu vou fabricar duas partes e vou juntá-las na máquina, né? Eu tenho uma questão importante também da temperatura de vazamento. Então, quanto mais alta for a temperatura de vazamento, né, desse metal, ou ainda a temperatura mais alta para esse metal tornar líquido, né, isso também implica no meu processo, porque quanto mais alto for essa temperatura, né, o meu produto, o meu equipamento acaba sofrendo um desgaste maior devido ao calor desse material, né, o calor que esse material vai difundir, né, vai passar por todo esse equipamento, tá? E também eu tenho a questão da turbulência. Como eu estou em alta pressão, essa turbulência pode ter aí a presença, pode fazer com que a porosidade, os gases provenientes que estavam ali dentro dessa matriz fiquem retidos, não dê tempo para esses gases escapar. E aí isso proporcionaria um produto com pior qualidade com relação aí a defeitos internos, como porosidade, tá? Então, o primeiro que a gente vai estudar aqui é o processo em câmara quente. Então eu vou mostrar para vocês aqui o desenho. Aqui estaria então o equipamento, né, a máquina, a injetora de metal líquido, né, que vai trabalhar aí
proporcionando aí a injeção, né, a compressão desse volume, desse metal líquido, tá, para preenchimento desse molde, dessas matrizes. Então, como que é feito, né? Então, veja, acoplado a esse sistema, essa máquina, eu tenho um forno, né? Aqui eu tenho um metal líquido, né? E aí eu tenho um pistão hidráulico. Esse pistão hidráulico, né, vai submeter esse material a mais alta pressão, porque eu tenho uma redução aqui da seção transversal, desse duto, né? E aí esse metal líquido vai entrando por dentro desse canal, tá? Até encontrar as matrizes. Essa matriz, ela tem um fechamento hidráulico, então tem um pistão hidráulico que empurra isso aqui, fecha as matrizes, e esse pistão hidráulico força o metal líquido a passar por esse canal, né, e preencher esse ferramental, essas matrizes, tá? Esses moldes. Após um tempo controlado, aí eu abro isso daqui, né, volto, né, com esse equipamento, tá? Posso ter alguns sistemas de mola aqui auxiliar, né, volto, e aí eu faço a extração dessa peça, tá? E aí, novamente, vem o operador, faz uma limpeza, normalmente aqui ele faz um jateamento com ar comprimido, depois ele vem com uma lança e faz um aerosol de um meio lubrificante aqui, grafite, óleo, sei lá, tá? E aí esse ciclo continua aqui durante aí o processo produtivo, durante aí uma quantidade X de horas dessa empresa, tá? Qual a questão por trás desse processo, né, que eu acho bastante significativo? É que particularmente, né, eu tenho que ter todo o equipamento aqui com uma robustez e também com uma questão aqui térmica bastante importante. Então tem que ter mecanismos aqui de retenção desse calor para tentar minimizar o efeito do calor dentro desses componentes mecânicos, né? Porque como eu tenho um forno aquecido em alta temperatura, tudo aqui está sujeito a essa temperatura mais alta. Portanto, eu tenho esse problema com relação ao calor, tá? Esse é um problema considerável. Eu tenho aqui a facilidade de ter o forno acoplado ao sistema, então eu ganho, de certa forma, uma agilidade maior, porém, eu tenho uma questão importante, é que todo esse equipamento está sujeito a uma temperatura mais alta, tá? Que a gente sabe que o desenvolvimento aqui, né, o tempo de vida útil desse equipamento, ele vai piorar, já que ele está sujeito a temperaturas mais altas, tá? Bom, temos também, pensando aqui na injeção em câmera quente, né, foi a partir da década de 50 que isso começou, né, o processo deu início aí. A câmera de injeção fica imersa no líquido, tá? A operação, a câmera preenchida com metal líquido, o pistão impulsiona o metal para dentro do molde, o metal preenche a cavidade do molde, o pistão volta para a posição original, as pressões são da ordem de 0,2 a 3 kgf por milímetro quadrado, não são pressões tão altas. São pressões relativamente baixas, né? O equipamento com reduzida vida útil, porque está tudo aquecido ali ao mesmo tempo, tá? E aí é aplicado, obviamente, para produtos, para metais com baixo ponto de fusão, né? Para tentar minimizar esse efeito da temperatura sobre o equipamento, né? Adequado para ligas reativas como o magnésio, pois previne o contato do metal com a atmosfera, né? Como é um sistema fechado, né? O forno ali está teoricamente no sistema isolado, né? Eu tenho aí uma certa questão, uma certa prevenção desse contato desses metais mais reativos, como por exemplo aqui o magnésio com o oxigênio, tá? Isso favorece para ligas que utilizam magnésio, ligas alumínio-magnésio, zinco-magnésio, ligas que têm em sua composição magnésio, que eu tenho que misturar para formar essa liga no banho líquido, né? Eu consigo preservar esse magnésio, já que a reação com o oxigênio aqui seria menor, já que é um forno, um sistema fechado, né? Eu não vou sair com metal líquido para levar até a injeção, né? Ele está junto ali do meu equipamento, tá bom? Já no sistema câmara fria, ele veio aí suprir exatamente esse problema com relação ao equipamento estar submetido a esse aquecimento, né? Então aqui eu vou ter também, né, a ideia, né, que a gente viu, vou ter uma pressão relativamente menor, né, baixa, de 3 a 20 kgf por milímetro quadrado. Eu tenho maior turbulência aqui na câmera quente, né, do que a gente já tinha visto.
Esse metal líquido, eu vou fazer um vazamento via cadinho, panela. Então eu venho no forno, né? Vou lá no forno, pego esse metal líquido e faço o vazamento no canal de alimentação, no meu equipamento, né? Então eu tenho que ter um transporte desse metal líquido do forno para a máquina injetora, tá? E aí o procedimento é parecido. Vem um pistão, empurra esse metal líquido que eu fiz o vazamento no canal para dentro da cavidade do molde da matriz, tá? Eu tenho algumas vantagens aqui, né, com os ciclos, então consigo fazer várias peças. A vida útil dos moldes é mais preservada nesse processo, porque ele não está sujeito a um aquecimento contínuo, vamos dizer assim, né? Então isso faz também com que eu tenho uma certa vida útil, eu consigo preservar melhor esses moldes, tá? Uh, esses moldes são construídos, obviamente, em aços especiais, como a gente tinha visto, né? Comparativamente ao processo em câmera quente, ele tem uma vida útil maior, já que, em tese, eu tenho aí temperaturas menores, né? Esse molde está exposto a uma temperatura menor comparativamente, tá? Algumas ordens de grandeza, ó, ligas de alumínio. Vou trabalhar com vazamento da ordem de 700 a 760 graus Celsius, 20 mil peças possíveis em serem feitas. Ligas de zinco com baixo ponto de fusão, né, 390 a 430, posso até chegar em 1 milhão de peças, tá? Então veja o tempo de vida útil bastante grande para esses moldes. É claro que eventualmente ao longo dessa vida útil, né, a gente tem algum reparo que é feito aí pela ferramentaria, né? Então, sei lá, teve algum problema em algum ponto específico, se esse ferramentaria é desmontado, leva para a ferramentaria da própria empresa, faz reparo com soldagem, brasagem, algum outro método, né? Faz todo um acabamento novamente e continua utilizando esse molde, tá? Ao máximo que pode conseguir, né? O máximo, a ideia é sempre utilizar o molde o maior tempo possível para minimizar os custos operacionais, tá? Bom, aqui é a ideia. Então veja, um operador vem com uma panela, né? Vem com um cadinho, faz vazamento no canal de alimentação, fecha-se as matrizes, né? Via pistão hidráulico, tá? Vem um outro pistão hidráulico e aplica uma pressão sobre o metal líquido que vai preenchendo lá a minha pecinha, tá? Aqui outro exemplo, aqui uma câmera na horizontal, né? Aqui uma câmera fria na vertical. Então o metal líquido está aqui, o êmbolo vai aplicar um esforço sobre esse metal líquido, né? Ele vai entrar aqui nesse canal menor sob pressão, vai preencher a minha pecinha aqui, tá? Após eu retornar com o meu êmbolo, né? Tirar, cessar a pressão aqui, né? O contrapistão empurra o rejeito, né? O metal líquido que sobrou, isso aqui volta para o forno novamente e eu faço a extração da pecinha, tá? Então, peças de excelente qualidade, né, para ambos os processos, câmera fria ou câmera quente, eu vou ter uma peça de excelente qualidade superficial e dimensional, também uma peça com boas propriedades mecânicas, tá? E por fim, pessoal, temos aí o último processo, que é a fundição em baixa pressão. Tá? Como é que funciona? É um processo mais moderno comparado aos outros. Os outros são da década de 50 a 60. Aqui é um processo da década de 80. Funciona da seguinte forma: o molde é colocado sobre uma panela contendo metal líquido. Essa panela é mantida fechada por pressão hidráulica. Esse líquido é forçado para dentro do molde por ação de gases inertes e ar, pressurizando, né, ou pressurizado sobre o banho. Essa pressão é mantida até a solidificação da peça e depois eu alivio a pressão, eu tenho um refluxo do metal líquido para o banho, portanto eu não tenho nenhum rejeito aqui nesse processo, tá? Um processo interessante nesse aspecto. Quais são as vantagens? Não solidifica canal, eu não tenho nenhum rejeito para voltar para o forno, né? A gente vai ver daqui a pouquinho. Menor custo de capital operacional que os processos por injeção, melhor qualidade de produtos que por gravidade, né? Então ele fica ali entre gravidade e sob pressão, né? Tanto em câmera quente como câmera fria. Fundido livre de poros e também livre de óxidos, já que o metal ele está
né, ele está sendo aí né, tá tendo uma pressão com gases inertes e ele está isolado, né, ele tem do ar, né, então não tem nenhuma oxidação, tá? Qual seria aí a questão por trás dos problemas, né? Reduzida a pressão pode ocasionar mau acabamento e defeitos de preenchimento. Então tem uma certa limitação nesse processo com relação a moldes que têm aí uma geometria mais complexa ou ainda paredes muito finas, né? Pode ser que ele não consiga preencher esses detalhes mais assim de dimensões menores, né? Então tem esse problema, tá? Pressões utilizadas da ordem de 0,4 kgf por milímetro quadrado para impulsionar o metal líquido, 30 kgf por milímetro quadrado para fechamento do molde, né? Que ele fica, né? Então ele foi fechado com essa pressão, utilizado principalmente para ligas de alumínio, da ordem aí de 5 a 25 quilos, essas pecinhas, tá? Pode ser também utilizado para ligas de magnésio, cobre e aços, eventualmente para aços, porque tem a questão da temperatura de fusão desse metal. Então vamos ver como que funciona. Ó, aqui é a panela, aqui dentro eu tenho um metal líquido, tá? Então eu venho, faço o vazamento, né, do metal líquido na panela, desço a panela, faço o fechamento dela, tá? E aí eu vou injetar um gás aqui dentro, um gás inerte, tá? Por diferença de pressão, esse gás que está aqui, né, vai fazer com que esse metal líquido suba pelo canal, né, e faça a distribuição pelos canais de alimentação na minha pecinha aqui, para a formação da peça no meu molde, tá? O que é importante aqui, pessoal? O importante é que quando essa peça ela fica pronta, né, eu faço então a abertura desse ferramental e aí esse metal líquido que utilizou para ser preenchido, ele volta a cair aqui, parcialmente líquido, né? Então ele perde um pouco de temperatura, mas ele consegue voltar para o banho, tá? Então eu não tenho nenhum rejeito solidificado aqui, né? Então isso é uma vantagem importante do processo, não tem que fazer extração de nada aqui, ou quase nada, tá? E por fim, a fundição por compressão, tá? Como é que funciona a fundição por compressão? Da década de 60, né? Basicamente é eu montar um molde, né? Um sistema de matriz molde com metal líquido numa prensa hidráulica, tá? Ou eletrohidráulica. Essa é a ideia. Muita gente trata esse forjamento, esse fundição por compressão como um forjamento líquido, tá? Então a ideia, o que é? É favorecer esse escoamento do metal líquido por esse metal, favorecer também aí o refinamento desses grãos, né, tornando essa pecinha com melhor comportamento mecânico e também dimensional e rugosidade, tá? A ideia é a seguinte, eu venho, faço vazamento do metal líquido aqui, venho com um pistão, né, que já tem aí o formato da peça na parte superior, tá? Ele aplica um esforço nesse metal líquido, tá? Então ele comprime esse metal líquido vai perder calor, né, por condutividade térmica, vai solidificar, eu faço a retração desse punção e aí por fim eu faço a extração dessa minha pecinha, tá? Então, só para a gente aí terminar, a manutenção da pressão durante a solidificação, né, vai garantir o íntimo contato do metal molde, elevada precisão dimensional, taxa de resfriamento alta, então tem um refino também da microestrutura, né, favorecendo aí favorecendo o comportamento mecânico de tensão, né, então o metal, essa pecinha vai ter melhor resistência mecânica, resistência, dureza, né, limite de escoamento, enfim. Não há necessidade de canais e alimentadores, pressão da ordem de 300 a 150 kgf por milímetro quadrado, bem maior do que os processos que a gente viu anteriormente, né? Ferramental e equipamento de elevado custo, precisa de uma prensa hidráulica, eletrohidráulica, um ferramental também que suporte esses níveis de pressão, né? Então, é um processo relativamente caro e também que não permite muita liberdade de geometria, né? Já que eu tenho que imaginar que esse metal líquido vai estar essa matriz, esse metal líquido vai estar posicionado numa prensa, então tem uma certa limitação com relação à geometria dessa peça, tá, pessoal? Bom,
A aula de hoje eu queria falar, né, então a gente falou aqui a respeito dos processos de fundição, era isso que eu queria mostrar para vocês, falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de fundição sob pressão e a gente se vê em outra aula sobre fundição num próximo vídeo, tá? Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Forte abraço, pessoal.